Salve, salve, galera! Aurélia Ribeiro do canal Falando e Curando com a Aurélia Ribeiro. Tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Andei bastante sumida aí. Eu peço desculpa para vocês por não estar postando conteúdo no canal, mas foi por uma boa causa. Quem anda me acompanhando aí sabe que eu acabei de fazer uma cirurgia grande, né? Então, antes eu estava na iminência de fazer, a vida estava um pouco atribulada. Depois foi porque eu fiz. E agora, para ajudar ainda, eu acabei pegando uma infecção de urina, então fiquei mais tempo com a vida meio tumultuada aí do que o que era para ser esperado. Mas estamos aqui firme e fortes, como geleia, como gelatina, não sei. Fica aí a escolha a critério de cada um. Como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Eu queria hoje bater um papo com vocês, né? Eu fiquei bastante tempo ociosa aí esse período e aconteceu uma coisa interessante. Tem um canal que eu sigo de tarô e uma dos questionamentos lá que se levantaram foi por que as pessoas se sabotam, né? E ela fez a pergunta, se tiver algum psicólogo, algum psicanalista, alguém que trabalhe com comportamento humano que quiser se manifestar a respeito, como é uma coisa que a gente vê uma relativa recorrência, não é algo que acontece isoladamente. Na verdade, eu acredito que as pessoas têm medo de se envolver e têm medo das próprias emoções. Então eu resolvi falar um pouquinho a respeito disso, né? Para explorar um pouco o conteúdo e trazer alguma reflexão a respeito. Na verdade, gente, claro, né? Como eu disse para ela e para as pessoas do canal lá, nós somos singulares, então cada pessoa tem a sua história e a partir da sua história você responde ao mundo, né? Mas a gente percebe alguns padrões em determinados comportamentos humanos que estão muito atrelados à primeira relação que a gente tem na vida, que é com a figura materna, né? Ou com quem faz esse papel. E esse processo, ele vai fazer toda a diferença ao longo da nossa história, principalmente com as nossas relações. Então, quando você tem uma relação onde você, enquanto criança, enquanto bebê, enquanto ser dependente do outro, se sentiu acolhido, amado, amparado, visto, a tendência é que você desenvolva relações mais saudáveis. Então você entra nesse lugar de dar e receber, de empatia, de acolher o outro com um pouco mais de leveza, com mais fluido. Pessoas que viveram relações disfuncionais, vamos colocar assim, têm um pouco mais de dificuldade nesse processo, porque a criança ela nunca vai entender que a problemática está em uma figura materna ou paterna, ou nas duas figuras, ou no contexto familiar de forma geral. Ela sempre vai entender que a questão, o problema está com ela, né? A falta de valor está nela. E a partir dessa ideia, dessa concepção que se tem a partir do comportamento dos pais, aquela criança vai desenvolver alguns caminhos buscando a validação disso, ou sempre por sentir-se não merecedora daquilo, vai sempre sabotar processos que podem ser funcionais na vida dela, porque ela nem sabe lidar com aquilo. Então, existem pessoas que você percebe um padrão de comportamento nas relações, onde ela está sempre buscando a aceitação do outro. Então, são pessoas que se submetem a qualquer tipo de relacionamento, às vezes são tóxicos, ou pessoas que têm um comportamento um pouco mais narcisista, ou eu não tô falando de cunho patológico mesmo, de forma leve, né? Pessoas que são mais egoístas, egocêntricas, e elas vão se relacionar com essas pessoas, por quê? Porque o ponto original são pessoas disfuncionais que não
enxergaram, não perceberam essa criança. Então ela vai reproduzir aquele contexto a título de tentar resolver aquela questão. É um ambiente reconhecido para ela, embora extremamente doloroso. E em outras situações, quando ela se depara com pessoas que podem oferecer algum tipo de acolhimento, de proteção, de segurança, uma relação funcional, a gente apontaria dessa forma, ela não sabe lidar com aquilo. Ela se perde dentro daquilo porque, primeiro, que é um contexto que ela não reconhece, segundo, que é um contexto que vai de encontro à ideia de não valor dela. Porque se ela sente-se não merecedora daquilo e enxerga no outro algo nesse sentido, primeiro que ela vai sempre achar que essa pessoa vai embora, vai abandonar, ou que aquilo ali vai em algum momento desaparecer. Por quê? Porque ela não é merecedora de ter. E segundo que, em alguns casos, a pessoa acaba não acreditando que ela vai dar conta de corresponder àquilo. Por quê? Porque ela não teve aquilo, ou porque ela não sabe lidar com aquilo, e aí ela entra numa paranoia, né? Porque lembra que o ponto de origem é disfuncionalidade. Então ela entra naquela paranoia de que isso é bom demais para ser verdade, eu não mereço isso, em algum tempo eu não vou dar conta e o outro vai perceber que eu não dou conta e vai me deixar, ou vai me rejeitar, ou vai me criticar, ou vai... Enfim, ele ou ela entra num lugar de sabotar, né? Porque é como se o sentir fosse tão intenso que ele ou ela não pode deixar aquilo fluir. Então, as paranoias ou a necessidade de se proteger e, em contrapartida, o sentimento de estar sendo colocado em xeque em função daquela não validade que ela reconhece dentro dela, cria uma crise dentro deste ser. E aí, qual é a tendência natural das coisas? Se é para você me deixar, eu te deixo primeiro. Se é para você... na eminência de que qualquer coisa possa não dar certo, eu pulo do barco primeiro para não correr o risco de ser abandonado e desamparado. Porque aí eu volto para aquele ponto de origem que reforça a sensação de não merecimento e não valor. E isso é extremamente doloroso para essas pessoas. Né? Claro que existem outros tipos de situações que podem acontecer ao longo do caminho, mas uma grande parte das pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas vieram desse lugar de ponto de origem disfuncional. Existem situações onde podem ter eventos traumáticos que coloquem essa criança dentro desse eixo que eu estou dizendo, de desmerecimento, de não valia. Uma vez eu peguei uma paciente que descreveu para mim uma situação, a gente foi destrinchar o processo histórico dela e chegamos num momento onde ela estava numa brincadeira dentro da escola, no pátio do colégio, da escola, e a brincadeira era de tirar as pessoas da roda, e a pessoa que ficasse ali era a pessoa que era estereotipada, vamos colocar assim, né? Tinha-se um bullying ali a respeito de quem ficava na roda. E ela foi a que ficou na roda. Então, chegamos num ponto de origem onde ela se sentiu tão pequena diante daquele cenário, tão frágil e tão vulnerável diante daquela pequena sociedade ali, estereotipando ela e rotulando ela, que a partir daquele lugar ela entrou no quadro que ela tinha, que até então trazia ao longo do processo dela, que fez com que ela chegasse até a terapia. Então, qual que é a parte importante dentro desse contexto que eu estou falando? Existem situações que vão para além do que eu estou descrevendo, mas a grande maioria fala sempre de um processo familiar disfuncional, né? E por que a questão da mãe? Freud já brincava com isso lá atrás, né? Que a culpa é sempre da mãe. Porque a mãe é sempre a primeira relação que você tem no mundo, né? Então, quem exerce esse papel maternal. Quando existem casos de abandono original, então a pessoa
teve a criança e doou, enfim. Já existe um processo originário de abandono e desamparo ali. Então, essa criança tendo ciência do processo dela, ou não tendo ciência, porque algumas pessoas só vão saber dessa informação adultas, muito tempo depois, existe uma percepção do processo, né? Porque a criança, e a gente sempre sabe que o inconsciente é quem trabalha muito mais na vida da gente do que o consciente. Então, essa criança pode não ter a informação clara e objetiva, mas o inconsciente dela, o processo de percepção dela histórico, vai ter. E isso já é o suficiente para falar de algo que está em desorganização, disfuncional, né? Existem também situações onde pode não ser, como eu falei, um outro caso que me ocorreu agora, de um paciente que tinha uma timidez excessiva, um processo muito complicado, que se expor era muito delicado. E também a gente foi fazendo um processo, aí nesse caso foi uma hipnose, não foi nem um processo terapêutico, mas foi muito interessante que a gente chegou num lugar onde ele estava num enterro. Antigamente é um senhor já, então naquela época as pessoas velavam, né, as pessoas que morriam dentro de casa. E ele, como uma criança, estava interagindo próximo ao caixão da pessoa que estava sendo velada, e aí alguém foi lá e criticou essa criança, retalhou ele naquele momento dentro daquela situação, e aquilo foi tão significativo dentro do processo emocional e psíquico dele, que a partir dali ele criou uma timidez de não interagir, de não estar em evidência de nenhuma forma, para que não incorresse nesse mesmo processo. Então, existem situações de outras ordens que vão reforçar em algumas situações, ou que vão criar o processo de autossabotagem ou de defesa psíquica e emocional dentro das pessoas. Que pode ser, por exemplo, a gente vê pessoas que escolhem não se aprofundar num relacionamento, e elas acham que o ideal para elas é isso, ter vários contatinhos, por exemplo. Eu pego um aqui, um ali, outro lá, mas eu nunca me aprofundo emocionalmente, psiquicamente falando. E, na verdade, isso para nós, psicólogos, para quem interpreta e analisa comportamento humano, nós sabemos que existe alguma coisa que não tá... É uma forma de se defender, de não se aprofundar nas próprias emoções, né? Por vezes, a gente vai estar falando de uma pessoa que vive no raso para não ter que lidar com as próprias sombras, para não ter que enfrentar o medo de ser rejeitado, ou em algum quadro de já ter vivido a rejeição e a partir daquilo ali adquirir um comportamento reativo e defensivo, que é o ponto de origem do questionamento que foi dito, que é feito na live lá, com relação as pessoas se sabotarem as relações, né? Então, assim, às vezes existem sentimentos e existe potencial de dar certo, mas as sombras das pessoas, e veja bem, quando a gente está falando de sombras, a gente não está num lugar de julgamento. Ninguém escolhe ser criado ou construído dentro desse processo. As coisas simplesmente vão acontecendo dentro daquilo que cada um tem para oferecer, e se resumem, se chega num desfecho que é aquilo que a gente trabalha normalmente dentro da terapia. Então, a parte importante dentro disso é se compreender que tudo que se vive tem marcas que vão para além do que se está vivendo. Pessoas que se sabotam, pessoas que têm dificuldade de se relacionar com as outras, ou que escolhem, por vezes, ignorar o lado psíquico e emocional delas para agir de acordo com algo que ele ou ela se sente se defendendo ou se protegendo, na verdade fala de situações onde essa pessoa está se sabotando. Por quê? Porque o sentir tá lá, né? E é uma coisa que até uma outra taróloga que eu também sigo, que sempre fala, e é uma verdade universal: a gente não lida com os sentimentos das pessoas, a gente lida com o comportamento delas. Então, no momento em que as pessoas, de repente, veem um comportamento, interpretam de acordo com as próprias sombras, com as eminências de rejeições, enfim, ela faz uma interpretação dentro do crivo de valores do que ela viveu dentro da vida dela e toma aquilo como verdade. Então, o que
é importante a gente entender disso. As pessoas são o que elas conseguem ser, o que elas podem ser, mas o sentir tá lá, né? O sentimento de cada um tá lá. E não dá para ignorar essa situação, por quê? Porque a gente não foge da gente, ninguém foge de si mesmo, essa conta não fecha, né? Então, o que a gente fala aqui são padrões muito comuns, principalmente porque a gente vive uma sociedade que nesse momento se prega muito a superficialidade. Ah, tem um problema, termina. Tem um problema. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo, e existe, mas né? Não é sobre fugir das coisas, é sobre enfrentá-las, é sobre ser de verdade, né? Então é isso, gente. É só uma reflexão que eu acho que vale ser considerada mediante aquilo, porque é um comportamento que a gente vê muito padrão, muito comum dentro do comportamento das pessoas ultimamente, tá bom? Muito legal estar de volta, eu espero conseguir fazer conteúdo com um pouco mais de frequência. Peço desculpa para vocês aí pela ausência, mas foi por uma boa causa. Ainda estou em processo de recuperação, mas eu chego lá porque é o que eu brinco com todo mundo que vive aqui comigo. Os lá de cima não estão preparados para mim, os de baixo não querem perder o trono. Então eu vou ficando por aqui, tá bom? Gente, é isso. Um beijo, fiquem com Deus, saudade de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.